Analise a figura abaixo. Aí você está vendo na sua tela um mapa da região nordeste do Brasil com uma legenda com 4 tipos de clima. Associe os climas da legenda do mapa com os diferentes tipos de climas da região nordeste. Analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro V ou falso F. Bom, o clima 1 é subtropical, o clima 2 é tropical, o clima 3 é semiárido, o 4 é equatorial. Bom, vamos aproveitar essa questão para a gente entender um pouco mais do clima brasileiro. Aqui eu fiz um pequeno resumo dos principais climas brasileiros, que são 6, né? Aí você aproveita aí, tira print da tela, pausa para você, anota para você ir decorando e entendendo melhor. Mas vamos passar rapidamente pelas características de cada um aqui e também pela localização para a gente voltar na questão e entender melhor. Vamos lá, o clima equatorial. Eles têm temperaturas médias elevadas, entre 24 e 26 graus, não há estação do ano bem definida, né? Há o que? Uma leve variação do período de seca e o período de chuva. Umidade do ar é alta, frequentemente acima do 80%. Chuvas são abundantes e regulares, média anual em torno de 2.500 milímetros ou até mais. O bioma ali principal é a floresta amazônica. Então a gente está vendo aqui o clima equatorial com temperaturas elevadas, estação um pouco definida, bastante úmido e bastante chuva durante todo o ano, embora tenha uma pequena variação ali, né, entre um período de seca e um período de chuva. A gente também tem o clima tropical, a média acima de 20 graus, são verões quentes e chuvosos, invernos secos e com temperaturas mais amenas. O índice pluviométrico é bom, não é tão chuvoso quanto o clima equatorial, mas chove relativamente bem, de 1.000 a 1.500 milímetros anuais. Aí os biomas que a gente tem, Cerrado, Mata Atlântica e áreas de transição da Amazônia. Nós temos também o clima tropical de altitude. Ele é similar, ele vai estar geralmente dentro do clima tropical, porém como vai acontecer em regiões mais altas, né, a altitude vai fazer com que a gente tenha temperaturas mais amenas, né, do que o clima tropical ali dominante. Né? Então, clima tropical de altitude, temperaturas mais amenas, média inferior a 18 graus, sem uma distinção clara entre verão e inverno, o índice pluviométrico em 1.200 milímetros a 1.800 milímetros por ano. As chuvas também são concentradas no verão e a gente tem a presença da Mata Atlântica com uma vegetação mais adaptada, né, para aquelas condições de altitude. Bom, outro clima também vai ser o semiárido, que a gente encontra inclusive no Nordeste, né? Vai ter temperaturas elevadas, média em torno de 27 graus, né? A estação chuvosa entre dezembro e março e uma estação seca abril e novembro. De toda forma, a precipitação, né, a chuva, elas são poucas durante o ano, né? Baixa precipitação, uma média anual entre 300 a 800 milímetros de chuvas que também são irregulares e não raro acontece longos períodos de seca. O bioma que a gente vai ter lá vai ser a caatinga, né, com uma vegetação que é bastante adaptada à falta d'água, né, e ao solo árido, como cactos e arbustos, beleza? A gente também vai ter um clima tropical bastante influenciado pelo Oceano Atlântico, né? Esse clima tropical ele vai se dar na faixa litorânea do país, por isso ele é chamado de clima tropical litorâneo ou clima tropical atlântico, né? Ele tem temperaturas amenas, média ali 18 a 26 graus. Existe uma distinção entre verão e inverno. A umidade do ar é alta, acima do 70%. O índice pluviométrico é bom, acima, né, por volta de 1.200 por ano. E ele tem uma diferença. No sudeste a estação chuvosa é o verão e no nordeste é o inverno. E o bioma é a Mata Atlântica, tá? Esse clima tropical litorâneo, ele vai pegar o litoral do Brasil de São Paulo até parte do Nordeste. E aí a gente vai ter o clima subtropical, onde as temperaturas são mais baixas, geralmente elas são inferiores a 18 graus Celsius. As 4 estações são bem definidas, existe a possibilidade de algumas fontes colocar como 4 estações mal definidas, mas a gente sempre vai ter o fato, seja bem definida ou mal definida, a gente sempre vai ter a citação das 4 estações no clima subtropical. Isso muda um pouco de autor para outro, tá?
As chuvas são abundantes, entre 1.500 a 2.000 por ano, e a gente vai ter dois biomas principais ali, que é a Mata Atlântica e os Pampas, né? O Pampa, que são campos, né? Então vamos dar uma olhada no mapa do Brasil para a gente entender mais ou menos onde fica cada um desses climas. Bom, aqui eu vou passar um risco aqui mais ou menos onde a gente tem a linha do Equador, né? O Equador corta mais ou menos o norte aqui, né, do Brasil, onde eu estou passando essa linha agora, e a gente tem muito próximo a ele o clima dominante, né, que é o clima equatorial. Lembra lá que ele está muito associado à Amazônia, embora a gente tenha um pouquinho do clima tropical também aparecendo na região norte. Bom, como você sabe, a gente mora num país tropical, né? E a maior parte dele aqui é dominado pelo clima tropical, né? Como vocês podem ver nessa faixa rosa que pega toda a região central do Brasil. A gente vai ter ali algumas exceções, que vão ser o clima tropical de altitude, né? Que são regiões, como eu falei, é um clima tropical, porém influenciado pela altitude, né? Então a gente vê aqui regiões aqui que o clima tropical cede espaço para o clima tropical de altitude, e também o clima tropical atlântico ou clima tropical litorâneo, né, que é toda essa faixa vermelha aqui que a gente vê que começa lá em São Paulo e vai até no Nordeste. Beleza? A gente tem que citar também aqui no Nordeste, em verde, a Caatinga, que é um clima bastante árido, como a gente já leu lá. E esse clima se dá em boa parte por causa que nós temos aqui um planalto, né, Planalto de Borborema, que impede a passagem da umidade para dentro, né, para o interior do continente, tornando essa área mais árida, né, com chuvas escassas e irregulares, beleza? E por último aqui embaixo, né, a gente vai ter aqui mais ou menos aqui assim onde eu estou passando, a gente vai ter o Trópico de Capricórnio, né, que encerra a faixa tropical, e lógico, abaixo dessa faixa então nós vamos ter o subtropical. Fica bem tranquilo decorar, que você percebe que basicamente a região sul toda ela é subtropical, né? E pega só ali um pedacinho do Mato Grosso do Sul, um pedacinho de São Paulo. Beleza? Então, predominância do clima equatorial na Amazônia. A região sudeste e central do Brasil, parte do Nordeste, a gente tem clima tropical, com algumas exceções ali no norte. A gente tem a faixa litorânea de São Paulo ao Nordeste com clima tropical atlântico. A gente tem algumas regiões mais altas dentro do clima tropical, com o clima tropical de altitude. E abaixo do Trópico de Capricórnio, região sul, a gente tem o clima subtropical. Então vamos voltar agora aqui para o nosso mapa para a gente ver se a gente consegue resolver essa questão. Bom, aqui vai ficar relativamente fácil porque a gente acabou de falar sobre isso tudo, né? Esse clima 3 aqui, ó, em cinza claro, a gente discutiu ele, né? Que ele é o clima tropical litorâneo, certo? Ou clima tropical atlântico. Tranquilo de decorar, né? É um clima influenciado pelo litoral. Nosso litoral só tem um oceano, Oceano Atlântico, então tá tranquilo, beleza? Nós temos aqui esse em bolinha branca aqui, ó, esse branco com bolinha preta, nós discutimos ele também, influenciado ali pelo Planalto de Borborema, que atrapalha aqui a passagem da umidade. Nós temos aqui o clima semiárido, tranquilo? Semiárido. Já essa parte preta é o clima que mais predomina no Brasil, né? Nós vimos lá que é o clima tropical. E temos aqui um pedacinho de nada do clima equatorial, tranquilo? Então vamos lá para as nossas alternativas para a gente classificá-las em verdadeiras ou falsas. Então clima 1 é esse aqui, ó, listado aqui, ó. Ele é subtropical? Poxa, não, a gente sabe que o clima subtropical ele está lá abaixo do Trópico de Capricórnio, lá na região sul, então falso, né? Então aqui é falso. O clima 2 é o clima tropical? O clima 2 é esse clima aqui que está em preto, sim, ele é o clima tropical, é o clima que predomina ali toda a região central do Brasil, com algumas exceções que nós vimos no mapa anterior, né? Então sim, verdadeiro, o clima 2 é o clima tropical. O clima 3, que é esse cinza, é o semiárido? Não, não é o semiárido. A gente viu que o clima 3, esse aqui, ó, ele é o clima
tropical atlântico ou tropical litorâneo, né? Ele é aquele clima que domina o litoral brasileiro, começando lá no litoral de São Paulo e vindo até aqui em cima no litoral do Nordeste. Então isso aqui é falso, não é semiárido, é clima tropical atlântico ou tropical litorâneo. E por último, o clima 4 é o equatorial. O 4 é esse aqui de bolinha preta, né? Branco com bolinha preta. Não, esse clima é o semiárido, é aquele que a gente viu que é bastante seco, com chuvas irregulares, temperaturas altas e longos períodos de seca, que é ali onde predomina a caatinga, beleza? Então, o clima 4 é equatorial? Falso, o clima 4 ele é semiárido, beleza? Então, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Importante prestar atenção, ele pediu a sequência correta de cima para baixo. Então, a sequência correta é F, V, F e F. E a gente tem essa opção aqui na alternativa B.